You are dead to me, 'cause what you... Olá, amigo do canal Jair Notícia BR. Vamos a mais uma notícia. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe. Vamos à notícia. Olá Brasil, muito bom dia para você que me acompanha a partir de agora em mais essa transmissão que estamos iniciando aqui nos nossos canais. Mais uma vez vamos atualizar você o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A Polícia Nacional, a Força Nacional, começa um reforço no Rio de Janeiro. Hoje nós já tivemos imagens da polícia chegando com tropas no Rio de Janeiro para combater a criminalidade. Eu quero contar para você isso aqui, que é um assunto de alta repercussão agora na parte da manhã, que simplesmente teve essa ação aí do governo, né? Mandar para lá, porque eles perderam o controle. Simplesmente eles perderam o controle. E o presidente Bolsonaro é recebido pela rota com honras militares hoje. Agora há pouquinho o presidente Bolsonaro foi recebido. Aliás, aonde o presidente Bolsonaro chega, ele é recebido. E aqui, vocês viram? Eu só quero perguntar se vocês viram, porque eu vou colocar aqui para você. Vocês viram o Gilmar Mendes falando que as eleições do Lula, que praticamente uma confissão inadmissível. Vocês viram isso aqui, gente? O Gilmar Mendes fez uma confissão que o Supremo Tribunal Federal decidiu e, portanto, interferiu nas eleições, favorecendo o candidato que ele próprio cita que hoje ocupa. Ele falou assim, ó, o Gilmar Mendes, vou contar isso aqui com detalhe para você. Se tivemos eleições de Lula, isso se deveu à decisão do STF. O Gilmar Mendes falou para todo mundo público assim, ó, numa palestra que ele estava dando. Eu vou falar disso aqui, ó. A confissão pública de Gilmar Mendes é um dos assuntos também mais comentado neste final de semana. Gente, o que foi que o Gilmar Mendes falou? Olha aqui. A confissão pública em evento internacional de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o Supremo decidiu e, portanto, interferiu nas eleições, favorecendo o candidato que ele próprio cita que hoje ocupa a presidência do país e a prova cabal de que o Brasil não tem mais uma democracia. Ele disse, o Gilmar Mendes foi quem disse. Ele pegou e falou, deixa eu ver se eu tenho aqui, não, só tem a imagem dele, mas eu vou achar o vídeo para você. Espera só um pouquinho, eu vou achar o vídeo. Eu vou achar, quer ver? Gilmar Mendes, ele vai falar sobre essa situação, né? Deixa eu ver aqui se tem a notícia. Tivemos uma eleição, isso se deu a decisão do STF. O antagonista também não colocou o vídeo. O povo está com medo de colocar vídeo, né? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse neste sábado, em um evento com empresários em Paris. Esse povo viaja para todo lado também, né? Eita, meu Deus. Lá em Paris, durante o evento, ele falou assim, que a política deixou de ser criminalizada graças à decisão da corte. Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos eleições do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes participou de um painel ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O Fórum Internacional do Grupo Espera. O evento reúne empresários, advogados e parlamentares. Em abril de 2021, o plenário do STF anulou as condenações de Lula, né? Pela Justiça Federal. Eu acho que o João Guilherme mandou o vídeo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque aí você vai ver de fato, então, o vídeo do Gilmarzão falando sobre esse tipo de coisa. Eu não sei se você acha que isso é uma coisa normal. Sabe, tipo assim, Alberto, é normal o ministro do Supremo. Parece que ficou normal. E o mais grave, ele fala isso do lado do Rodrigo Pacheco, do Senado Federal. Vamos abrir aqui? Vamos abrir. Vamos colocar para você assistir. Deixa eu posicionar aqui
para que você possa ouvir o Gilmarzão falando, né? Para não dizer que nós estamos fazendo fake news. Tá aqui, ó. Nós vimos mudanças importantes que estavam se realizando nesses projetos de privatização e coisas do tipo, que estavam agora sendo revistas, e o próprio Congresso sinalizou que essas reformas eram relevantes e precisavam ser mantidas em nome, inclusive, da segurança jurídica, que foi objeto de tanta consideração nos painéis de ontem aqui. Então, eu quero deixar claro que nós precisamos discutir, estamos dispostos a discutir, como também estamos dispostos a discutir questões, e já até o fizemos. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas e superando também o quadro dos pedidos de vista, que muito bem apontado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para legislar sobre processo e processo civil, como tem sobre processo penal. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Então tá aí o Gilmar Mendes falando sobre isso, mas eu quero colocar um outro para você. Calma aí. Não é minha função polemizar nesse. Calma aí, peraí. Calma aí, segura um pouquinho, porque o que você vai ver aqui, meu amigo, é algo para nós brasileiros que a gente fala como se fosse uma vergonha muito grande. Sabe por quê? Porque do lado do Rodrigo Pacheco, mas aqui tem um pau entre o Pacheco, debate. Aí tem um debatezinho aqui, ó, que você vai ver. Coloca aí, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. De dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e igualmente o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário que eu gostaria de destacar, que embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo não, no Legislativo os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil, e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o
o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é ao Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples: nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. Aí então, meu amigo, o pau quebrou. Sabe por quê? Porque hoje o Gilmar Mendes, né? E outra coisa, Rodrigo, não adianta ficar falando que vai fazer esse tanto de coisa aí em palestras, tem que fazer pro povo. É reunir o Senado, já colocar os pedidos de impeachment que estão lá dos ministros para poder rodar e deixar o povo ver tudo isso acontecer. Mas se você não entendeu, e eu vou contextualizar aqui, o Gilmar Mendes vem e fala o seguinte: olha, se deu a nós a eleição do Lula. Aí o Pacheco vem, ó, se coloca no lugar de vocês aí, porque vocês estão interferindo. Vocês não têm que interferir, não. Quem tem que fazer lei dentro do Brasil é o Senado. Cada um na sua competência. Vocês são revisores quando tem conflito. Qual que é o conflito? Ó, a Constituição fala que é ir por aqui, o povo está indo por aqui. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e fala: ó, vocês que estão indo por aqui, não pode, viu? Tem que vir por aqui. Mas não tem que legislar para poder liberar o aborto, para poder falar sobre arma, para poder falar sobre droga. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não é papel do Supremo Tribunal Federal. É papel do Senado. E meu amigo, minha amiga, presta atenção do que eu estou te falando. Se hoje tem o Rodrigo Pacheco falando isso, reconhecendo que o povo está cansado dessa patifaria que está acontecendo, é porque você do outro lado está cobrando. Porque se deixar eles na maré mansa, se ninguém cobrar, se ninguém falar absolutamente nada, eles vão fazer o que eles querem. Pachequinho, agora você mostrou ser um pachecão. Então faz acontecer. Reúne o Senado Federal e bota a ordem na casa. Fala cada um no seu devido lugar. Porque senão, Pachequinho, você não ganha nem para zelador mais. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até mais! Inscreva-se, dê seu gostei e ative o sininho.